que significava então esse processo? Significava um começo de vida. Vamos abrir sua Bíblia, você tem Bíblia aí? No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 24. Vamos ver um pouquinho sobre essa história de João Batista com Jesus. E é tão interessante porque nós entendemos que o batismo é uma atitude de alguém que se arrependeu, de alguém que entendeu que quer ter uma nova vida, de alguém que quer viver uma vida de aliança com Jesus. E aí talvez você possa me perguntar, mas Alessandra, então por que Jesus foi batizado? Se ele não tinha pecado? Você já pensou isso? Já teve essa dúvida? Por que Jesus foi batizado se ele não pecou? Se ele não tinha nada do que se arrepender? O próprio Jesus disse isso, que ele se batizou para cumprir toda a justiça, para deixar um exemplo para nós, para que nós seguíssemos o exemplo de Jesus e fôssemos então batizados. E eu estou vendo aqui muitos adolescentes, né? Eu me batizei com 10 anos de idade, assim, nunca me arrependi disso, nunca desviei, e eu fico muito feliz por ver vocês tomando essa atitude assim tão cedo, né? É muito bom, quanto mais cedo a gente se aliançar com Jesus, melhor. Abriram aí? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Então aqueles que foram enviados pelos fariseus, talvez vai dar uma diferença na versão, tá? Tem várias traduções, tem várias versões da Bíblia, mas eu acho que vai dar para você entender. Então aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram-lhe: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu simplesmente batizo com água, mas bem aqui no meio da multidão está alguém que vocês nunca conheceram, que logo começará o seu ministério entre vocês, e eu não sou digno nem de ser escravo dele. Em algumas versões está escrito: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Isto aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Essa história aqui é João Batista falando de Jesus. Pouco tempo antes nesse instante, Jesus já tinha sido batizado por João, e João estava pregando sobre Jesus, ele já estava preparando o caminho para que Jesus assumisse então o ministério. E aqui João deixa claro que ele ia batizar com água, mas Jesus ia batizar com o Espírito e com fogo. Então o batismo de água, ele não é nada sobrenatural, não é algo que você pode pensar assim: ah, então agora eu vou descer nas águas e vou voltar uma pessoa totalmente diferente, eu não vou ter mais vontade de pecar, eu não vou ter mais vontade de mentir, eu não vou ter mais vontade de fazer nada de errado. Não tem nada disso. O batismo não vai mudar quem você é. O batismo, na verdade, ele é uma atitude física que reflete o que já está acontecendo dentro de você. O que muda quem você é o arrependimento, não é o batismo. O batismo é simplesmente uma atitude simbólica daquilo que você decidiu fazer. E o batismo também foi uma ordem de Jesus. Quando Jesus passou por todo o ministério aqui, os 3 anos de ministério, morreu, ressuscitou, andou por 40 dias aqui na terra. E quando ele estava já indo para o céu, ele deixou uma ordem, ele disse: olha, ide por todo o mundo, fazei discípulos e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixou uma ordem, que era para que esse batismo continuasse acontecendo. Essa aliança com Deus continuasse sendo renovada gerações após gerações, até que chegou aqui em nós, né? Nós estamos aqui com uma classe de batismo de pessoas que decidiram por Jesus, assim como há 2000 anos atrás, as primeiras pessoas que foram batizadas. Então é uma ordem de Jesus. Você vai encontrar isso no final dos evangelhos, no final de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Jesus dizendo: olha, vai, ganha pessoas, evangeliza, faça delas seus discípulos e batize essas pessoas. Então foi uma ordem de Jesus. Outra coisa sobre o batismo, o conceito. O que é o batismo? A gente pensa, o que é batismo? Batismo
É uma atitude física que reflete o que está dentro de você. Por exemplo, uma coisa que a gente pode comparar muito com o batismo é o casamento. Quem aqui já é casado? Pouca gente, né? A maioria são muito pequenininhos para pensar nisso. Mas vai chegar a hora. O batismo é muito parecido com o casamento. Antes de casar, o que a gente faz? A gente começa, né? Quando a gente está assim na fase da juventude, a gente começa a olhar o rapaz olha a moça, e aí começa a achar algumas coisas interessantes, que começa, olha, as meninas já estão achando graça aqui. E aí começa a querer conversar, começa a querer passar mensagem. Hoje em dia a gente conversa mais pelo celular do que ao vivo, né? Começa a mandar mensagem, conversa e tal, e aí quer estar perto, e aí rola o grande pedido de namoro e começa a namorar e tal, vai na casa, pede os pais, todo aquele processo de namoro que é tão lindo. Só que chega uma hora que a moça quer casar, não quer? Geralmente o desejo do casamento começa nas moças, nas meninas, até que os meninos resolvem. Eu tenho 2 filhas e eu sei bem disso, porque minha filha namorou 5 anos e ela já estava para, né, dar um ultimato no meu genro para ele casar. E ela marcou o casamento e ele teve que se virar e esse casamento saiu. Mas o que eu quero dizer com isso? Que chega uma hora que o namoro precisa de um compromisso mais forte. Chega uma hora que o namoro já não tem mais graça, você quer estar junto, você quer casar. E aí como é que faz para casar? Pega a roupa, a mala e fala tchau mãe, tchau pai, estou indo casar. É assim? Não é. Existe ali todo um processo, você vai no cartório, você marca aquele casamento, junta a família, se quiser fazer festa. E existe a cerimônia do casamento religioso. Aquela cerimônia, ela tem um ato simbólico, quando o pai pega a moça e leva na frente, entrega na mão do rapaz. Naquele momento, o pai está dizendo, olha, rapaz, a partir de hoje, a responsabilidade dessa moça não é mais minha, é sua. Agora ela é sua responsabilidade, ela é sua esposa, ela é sua família. É um ato simbólico de algo que realmente está acontecendo fisicamente. Porém, se não acontecer o casamento religioso, o casamento aconteceu só no papel, ele é um casamento ou não é? Ele é um casamento. Então, o batismo, ele é esse ato simbólico de uma aliança que você está fazendo com Deus. E no caso, vocês somos a noiva. E Jesus é o noivo. E Ele quer casar com vocês. Ele quer ter um compromisso mais sério. Porque se a moça namora um rapaz, ou o rapaz namora uma moça que não quer casar, não quer ter compromisso, o que você vai pensar desse parceiro? Vai pensar, não, eu estou amarrando o meu jegue no lugar errado, né? Eu estou perdendo tempo com essa pessoa, que essa pessoa não quer compromisso comigo. E a mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Quanto tempo que a gente fica namorando com Jesus? Ah, eu vou na célula, eu gosto da célula, eu gosto do culto, mas esse negócio de batismo, eu vou ter que ter responsabilidade. Por quê? Porque batismo é uma aliança. Da mesma forma que existe a aliança de casamento, o batismo é uma aliança com Deus, é uma aliança com a igreja local. Vocês estão sendo preparados para se casar com a igreja. Por isso a gente preenche todo esse relatório aí, porque você a partir de hoje é membro dessa casa. A partir do momento que você se batiza, você se torna membro, você faz parte dessa casa. Então, a comparação do casamento é nesse sentido, de que você decidiu. Por exemplo, quando a gente converte, a gente fala assim, você chega num colega, num parente e fala, fulano, agora eu sou crente, vou até batizar. O que a pessoa pensa? Nossa, o negócio é sério, não é assim? Se você fala assim, eu estou indo naquela igreja lá do Recanto, estou indo naquela célula, mas eu não quero compromisso. Mas quando você fala assim, agora eu vou batizar, a pessoa entende naturalmente que você quer algo sério. Porque o batismo é uma aliança de compromisso, de responsabilidade, de amor com Deus, de amor com a igreja. E o que simboliza o batismo? Primeira coisa, novo nascimento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5.
Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Acharam? Diz assim na minha Bíblia: o poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nos tornamos cristãos e fomos batizados a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo. Através de sua morte, foi esmagado o poder da natureza pecaminosa de vocês. A natureza humana, inclinada ao pecado que vocês tinham, foi sepultada com ele pelo batismo, quando ele morreu. Quando Deus o Pai, com poder glorioso, trouxe-o novamente de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova foi-lhes dada para que vocês desfrutassem dela. Vocês são agora uma parte dele, e assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu, e agora participam da sua nova vida, e ressuscitarão como ele ressuscitou. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação de quando a gente mergulha na água, está simbolizando que você morreu, aquela velha pessoa morreu, e quando você sai da água, está ressuscitando uma nova pessoa. Assim como Jesus lá na cruz morreu e ressuscitou, Paulo está dizendo assim, que quando nós decidimos nos batizar, nós estamos morrendo para todos os projetos que não são de Deus para a nossa vida. Nós estamos morrendo para tudo aquilo que não é o que Deus preparou para nós desde antes de nós nascermos. A Bíblia fala no Salmo 139 que antes que eu nascesse, tudo já estava escrito a respeito dos projetos de Deus para mim e para a sua vida. Então, quando eu decido me batizar, eu estou dizendo: Pai, eu quero os teus projetos para a minha vida. Eu quero os teus planos para a minha vida. Eu quero morrer para os meus planos e eu quero nascer para os planos do Senhor. Amém? Está dando para entender? Vocês estão tão caladinhos. Outro texto que fala sobre novo nascimento, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler rapidinho, tá? Vocês anotam aí, depois vocês conferem em casa. Colossenses capítulo 2, versículo 12. No batismo, vocês veem como sua velha natureza pecaminosa morreu com ele e foi enterrada com ele. E então vocês ressurgiram da morte com ele, para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus, que levantou Cristo dentre os mortos. É a mesma coisa de Romanos, que fala que nós morremos no batismo e ressuscitamos. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não vai acontecer no ato do batismo. Isso já aconteceu no ato da sua conversão, no ato do seu arrependimento, no ato do momento que você decidiu por Jesus. Outra história interessante é a história que está em João capítulo 3, que é a história de Nicodemos. Esse óculos é um problema, irmãos, ele só presta para perto. Aí quando eu faço assim, eu não vejo vocês. Aí tem que ficar tirando. João capítulo 3 conta a história de um homem chamado Nicodemos, um homem que foi visitar Jesus de noite. E ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ele herdar a vida eterna. E aí Jesus respondeu: você vai ter que nascer de novo. E ele achou aquilo muito estranho e falou: mas como? Eu já sou um velho, um adulto. Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? E aí Jesus disse para ele: olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus estava ensinando para ele. Jesus disse: olha, na verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver a Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água e do Espírito é algo que já está acontecendo dentro de você. Você vai percebendo essas mudanças acontecendo dentro de você no seu dia a dia, na maneira como você lida com as pessoas, na maneira como você reage quando você é tentado a pecar. Isso é o novo nascimento. O batismo, ele é só um ato daquilo que já aconteceu. Você já é uma nova criatura, você já nasceu de novo, você já está em processo de crescimento espiritual. E esse crescimento, ele é para toda a vida. Eu tenho 32 anos que eu ando com Jesus e eu estou nascendo até hoje, estou aprendendo, estou desenvolvendo a minha vida com Deus, porque é um desenvolvimento constante, é um desenvolvimento para toda a vida. Agora já estou quase terminando, tá, gente?
Passos para receber o batismo. O que eu preciso? Como que precisa estar a minha vida então? Quando é que eu sei que eu estou pronto para me batizar? Primeira coisa, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você sente peso por aquilo que você fez, pelo seu pecado. Quando você olha para aquela pessoa atrás e fala, eu não quero mais ser daquele jeito. Eu não quero mais ter aquela vida, eu não quero mais ter aquela conduta, eu não quero mais me comportar daquele jeito. Essa é a primeira característica para você dizer, olha, eu posso me batizar, porque eu, de fato, estou e sou uma pessoa arrependida. Porque o fato de nós nos arrependermos não nos livra de pecar de novo. Não é verdade? Eu me batizei com 10 anos de idade, eu tenho 42. Será que depois disso eu já pequei? Todo dia. A gente está sempre sujeito a pecar. O arrependimento, ele tem que ser algo natural, instantâneo. Pecou, já dá aquele peso. Não precisa ninguém apontar o dedo para você e falar, você pecou. Olha, você pecou. Não precisa. Não precisa do discipulador, ninguém chegar em você e falar, isso que você fez é pecado. Ó, presta atenção. Não precisa. O arrependimento, ele tem que ser algo que brota de dentro da gente. Porque se o Espírito Santo mora dentro da gente, a Bíblia fala que quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Então, naturalmente, o Espírito Santo vai nos mostrar todos os dias quando a gente peca. Amém? Então, qual é a primeira coisa que eu preciso? Arrependimento. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 1, versículo 5. Nós não vamos ler, mas você pode anotar, se você quiser ler na sua casa, as pessoas que estão anotando, tá? Segunda coisa, confissão. Porque se você se arrepende, você precisa confessar. E às vezes a gente se arrepende, mas fica com vergonha de confessar, não é verdade? Eu me lembro que a minha filha caçula, essa que casou, ela tem um temperamento muito forte. E nós duas, de vez em quando, temos ranca rápido daqueles. E eu acabo ofendendo ela, não é só ela. E quando eu tenho que pedir perdão para minha filha, quantas vezes que eu tive que pedir perdão para ela, assim, mordendo meu ego, sabe? Porque eu sou a mãe, né? Eu sou mais velha. Mas muitas e muitas vezes eu cheguei nela e falei, Luana, me perdoa. Por quê? Porque não adianta eu me arrepender e ficar caladinha. Só falar com Deus, oh meu Deus, eu não devia ter falado daquele jeito com a Luana. Eu não devia ter falado daquele jeito com o meu marido, com o meu colega. O arrependimento, ele é seguido naturalmente da confissão. Você tem essa prática? Isso é prática na sua vida? Isso já virou hábito? Ou ainda precisa ser treinado? Isso precisa ser uma prática na sua vida. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão. E a Bíblia fala que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele também vai nos confessar diante de Deus. Se nós negarmos Jesus diante dos homens, Ele também vai nos negar diante de Deus. A maneira como eu lido com Jesus, a maneira como eu lido com as pessoas, é a maneira que Deus vai lidar comigo quando chegar no dia do juízo. Então eu preciso aprender a me relacionar. E a principal maneira que a gente peca aqui na terra é com o próximo. Principalmente com a família, né? Com os irmãos, com os pais, com os cônjuges, com os amigos. Nessa questão, com a pessoa que mais você se relaciona, é a pessoa que mais te ofende, é a pessoa que mais você ofende. Você tem que estar sempre refazendo essa aliança para que você esteja sempre apto. Terceira coisa, conversão. O que é conversão? Mudança de curso. Estou indo para o sul, de repente eu paro e vou para o norte. Mudança. Arrependi, confessei, então eu tenho que abandonar algumas coisas. Tem coisas que não podem mais fazer parte da minha vida. Tem coisas que não pertencem mais a uma pessoa que é cristã. Quem vai te falar o que você tem que abandonar? O Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo trabalha na sua consciência. Naturalmente ele vai te mostrar todas as coisas que você precisa abandonar e todas as novas práticas que você precisa abraçar. Como, por exemplo, você precisa conhecer o que a Bíblia diz, você precisa ter prática de leitura bíblica, você precisa ter prática de falar com Deus, você precisa ter práticas cristãs que vão alimentar a sua vida com Deus. Então vamos recapitular? Quais são os 3 passos que eu preciso para que eu esteja pronto para batizar?
Parabéns, vocês estão de parabéns. Também é muito simples, né? Não tem nenhum segredo aqui desvendado, é tudo muito simples. Arrependimento, confissão e conversão. E isso é para a vida toda. Enquanto você viver, você pode estar com 105 anos, você precisa se arrepender, confessar e converter. Todos os dias a gente precisa fazer isso. A Bíblia fala que nós temos que consultar no nosso travesseiro, o nosso coração, analisar tudo que a gente fez durante o dia, né? Antes de dormir, analisar como foi o nosso dia e organizar dentro de nós, na nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Uma última folha, estou terminando. Outra coisa, se eu não me batizar, eu vou perder minha salvação? O que vocês acham? Não. Marcos capítulo 16, versículo 16 fala assim, ó. Todo aquele que crê será salvo. Espera aí, deixa eu ler aqui para você. Vamos abrir lá. Marcos capítulo 16. Depois de Mateus, o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Bem no finalzinho do livro. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele está dizendo aqui, se você crer, naturalmente você vai ser batizado. É um passo, é o segundo passo depois de crer, ser batizado. Mas e se não der tempo? Lembra do ladrão, do lado de Jesus na cruz? Quando ele fala, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento ele foi salvo, mas deu tempo dele ser batizado? Jesus podia ter falado, peraí, vamos descer aqui que eu tenho que batizar esse rapaz. Depois sobe a gente de novo. Não ia dar certo, né? Tem muitas pessoas que não dá tempo. Ou talvez por algum motivo, né, mulheres que são amaziadas e não podem se casar no civil, e o marido às vezes não quer casar e ela fica presa nisso e não pode se batizar. São situações onde você não pode, onde não quer dizer que você está com pouco caso. Agora, quando você naturalmente tem tudo para ser batizado e não quer, aí você está dizendo que você não crê, que você não quer compromisso, que você não quer aliança. Aí é diferente, entendeu? Atos capítulo 2, versículo 41, fala sobre o batismo e a fé. Atos capítulo 2, versículo 41. Acharam aí? Vocês estão mais rápidos que eu aqui. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso aqui foi na pregação de Pedro, quando Pedro pregou, e a Bíblia fala que os que creram, que aceitaram, que receberam a mensagem, já estavam prontos para ser batizados. A fé, quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe a mensagem, quando você recebe Jesus no seu coração, entende o propósito de Deus para a sua vida, então você está pronto para ser batizado. Outro texto também, no mesmo livro de Atos, passa só algumas folhinhas para frente, capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 36. Atos 8, 36 e 37. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe, você pode, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem
Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Essa história é muito linda. Se você puder ler toda essa história na sua casa, de Filipe pregando para esse homem, em cima de uma carruagem, andando pelo caminho, ele anunciando Jesus, falando de Jesus, e eles passam próximo de um rio, e aí o próprio homem chega em Filipe e diz: olha, a água está aqui, o que me impede de ser batizado? Ele: não, se você crê, você está apto. E aí eles pararam o carro, né? Como Jesus não pôde descer da cruz para batizar o ladrão, mas Filipe pôde descer da carruagem e batizar o eunuco. Talvez Filipe nunca mais viu aquele homem. Talvez o contato deles foi só naquele momento. Filipe pregou, ele aceitou Jesus, Filipe batizou e foi cada um para o seu caminho. Simplesmente um ato de alguém que queria Jesus e queria se batizar e queria um compromisso com Jesus. Outro texto também, Atos, capítulo 18. Esse é o último texto, tá? Atos, capítulo 18, versículo 8. Aqui conta a história de quando Paulo estava pregando para os coríntios. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Era algo instantâneo. Eles eram evangelizados, eles recebiam a palavra, aceitavam Jesus e Paulo já ia e batizava. Isso era natural em todo o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. A gente vê muitas histórias assim, de quando Paulo, de quando Pedro, Filipe, os discípulos, os apóstolos, eles anunciavam a palavra de Deus e as pessoas acreditavam naquela palavra e eram batizados. E vocês já passaram por isso, amém? O evangelho já foi anunciado para vocês, vocês acreditaram, vocês receberam. Todo mundo aqui é crente, amém? Todo mundo é cristão, acredita em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, amém, vocês estão aptos para serem batizados. Jesus quer se aliançar com vocês. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem se aliançar com Jesus. Então, está tudo certo, está tudo pronto. Amém? Só encerrando, o batismo, ele representa aliança, ele representa compromisso. A partir do momento que você decide se batizar, você é igreja, você faz parte de uma igreja. E o diabo não te vê mais como um indivíduo, ele te vê como igreja. E é muito diferente isso. Se você vê esses vídeos de animais selvagens, quando os animais estão juntos, o predador não consegue atacar. Mas quando um animalzinho foge do bando, o predador vem e ataca. Quando nós estamos em bando, nós somos igreja, nós temos aliança, nós somos um corpo em Cristo. Mas se a gente se afasta, se a gente se distancia, se a gente se desliga, se a gente não quer compromisso, a gente se torna presa fácil do predador. Então a aliança, ela te protege, ela é saudável para você. É lógico que você tem que ter alguns compromissos com essa aliança, porque quando uma moça decide se casar e um rapaz decide se casar, não é só direitos, existem deveres também. Daqui a pouco, nas próximas aulas, eu acho que vai ser falado sobre os seus direitos e os seus deveres nesse casamento, nessa aliança. Então, mas é uma aliança, é um compromisso, é algo sério, que mesmo com pouca idade, vocês têm maturidade para entender e para honrar esse compromisso. Representa unidade com a igreja e representa algo que está apenas começando e vai prosseguir dentro de vocês. Amém? Vocês precisam prosseguir na aliança com Deus. O batismo, ele é o começo de uma aliança que vai durar a vida toda, assim como o casamento. Vocês vão se casar com Jesus e com a igreja de Deus Recanto Bosque. E nós amamos vocês e amamos fazer aliança com vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Aproveita que o pastor está bem ali para responder. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, tá? Foi uma honra.